Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. E o tema da nossa segunda aula é os erros que te fazem estudar, mas não aprender inglês. O que será que pode estar te atrapalhando nesse processo aí? Será que você realmente está aprendendo inglês ou você só está acumulando conhecimentos sem aplicação? Responde para mim, vou dar um tempinho para você pensar. E aí, faz sentido isso para você? Será que você conhece várias palavras soltas, tal, mas você não sabe estruturar tudo isso? Você não sabe a aplicação de tudo isso? E sobre esse tema, nós poderíamos fazer 10 aulas só dele, tá? Mas como a minha intenção aqui é um mini curso, né? Só para abrir os horizontes, para mostrar o inglês para você de uma maneira diferente, eu vou falar dos tópicos principais. E um dos pontos eu sei que eu vou falar, você vai poder até não gostar, não fique brava comigo, mas é seu bem. Você está se dedicando o suficientemente ao estudo do inglês? Vamos ser honestos aqui, porque são dois pontos separados, né? Quando nós falamos, por exemplo, a exposição do inglês, é uma coisa muito importante. Eu aqui comigo, com os meus alunos, nas minhas aulas, eu faço isso demais. Cada aula minha aqui com um aluno meu, nós vemos um trecho de série, um trecho de filme, música, um trecho de um vídeo do YouTube de coisas diferentes, inglês americano, britânico, inglês canadense. Então nós devemos acostumar o ouvido a todo tipo de inglês para poder aprender realmente. Então você tem que viver o inglês para realmente aprender e o inglês fazer sentido para você. Será que o método que você está usando, será que o teu professor, a tua professora está fazendo isso? Será que fora da aula você estuda o suficiente? Você faz essa imersão também? Porque é um aspecto muito importante isso. Não só para inglês, como para qualquer outra coisa na vida, nós temos que dedicar tempo e esforço. Eu sempre falo isso. Vou dar um exemplo aqui muito bobo, não, nem é bobo, é um exemplo real. Eu faço exercício físico porque faz muito bem para minha mente, então eu sou muito acelerada e o exercício físico me ajuda a pensar melhor, a baixar o estresse. Não quero morrer com as veias entupidas, né? Então também faço exercício físico para isso, mas eu não faço exercício físico pensando em beleza de corpo ou coisa assim. Adoraria ter um corpo lindo, um corpo dessas modelos. Só que só a minha vontade não adianta. Eu sei que eu não vou ter esse corpo de modelo se eu não colocar muito esforço e tempo da minha vida. Eu não vou dormir pensando eu quero acordar com um corpo lindo. E aí eu vou acordar no outro dia lá. Né? É assim que funciona? Não. Para isso, eu teria que fazer muito mais exercício físico, eu teria que me alimentar de forma melhor e tudo mais. Isso se aplica ao inglês também. Então, muita gente quer aprender inglês por osmose, sabe? Há muitos anos atrás, lá nos anos 80, tinha um método que era aprenda inglês dormindo. É sério, você tá achando que é mentira, né? É verdade. Eram umas. Lá vou eu com o tape de novo, né? Com a fita cassete. Eram umas fitinhas cassetes que você tinha que colocar e aí você dormia ouvindo o inglês. E só isso era o suficiente. Aí você ia aprender inglês dormindo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? Não vou falar que não resolvia nada, pelo menos a pessoa estava ouvindo o inglês ali, né? Mas você não vai ficar fluente em inglês assim. Então, voltando ao nosso assunto, você tem que mergulhar no mundo do inglês, com séries, filmes, músicas, colocar o inglês no dia a dia ali. Então, você está fazendo uma atividade, ouça alguma música em inglês, você está assistindo uma série, ouça em inglês. Se você ainda não se sente confortável,
só em inglês sem legenda, coloca aí em inglês com a legenda em português, ou melhor seria inglês. Mas é melhor estar ouvindo inglês do que colocar dublado, entendeu? E outra, você está estudando o suficiente fora da sala de aula? Você está fazendo o suficiente, ou o mínimo? E eu não estou falando que você tem que estudar inglês 10 horas por semana, tá? Porque eu sei como o mundo nosso é corrido, como o trabalho nosso exige muito, a vida em si. Só que você tem que se dedicar, tá bom? Então pense nisso, é um dos pontos. Você está mergulhando no mundo do inglês e você está se dedicando o suficiente, porque senão vai passar o tempo, você não vai aprender, vai gerar frustração e aquilo vai ficar lá. Programe o seu tempo para você estudar. De terça e quinta, eu vou na aula de terça, por exemplo. Então, de quinta-feira e sábado, eu vou sentar e estudar 20 minutinhos de inglês. E, além disso, eu vou ouvir músicas em inglês no dia a dia, ou ouvir podcasts, seguir pessoas no Instagram que falam inglês, atores, atrizes, cantores, tudo isso ajuda muito. Vamos voltar num ponto que eu já falei lá, nosso outro ponto dessa aula. Você está memorizando palavras soltas sem nexo, sem sentido. Então, só palavras, só verbos. Você sabe a construção disso? Se eu falar para você hoje aqui uma frase bobinha em inglês, eu assisto filmes. E aí, você consegue traduzir isso? E se eu falar assim, eu assisti filme ontem, eu assistirei filme amanhã. Você assiste filme? Você assistiria um filme comigo? Você sabe montar essas frases ou você só sabe palavras soltas e não sabe como a estrutura do inglês acontece? Isso acontece demais. Eu recebo alunos aqui no meu escritório que já tentaram estudar inglês há muito tempo e muitos anos ali, e aí quando eu vou analisar é isso que acontece. Até tem uma gama de vocabulário grande, mas não sabe usar, não sabe juntar as palavras, não sabe como tudo isso funciona. Aí não tem como. Aí sempre vai ficar só com aquele conhecimento picado, igual pipoca, pipocando, mas sem o conhecimento sólido para ter a fluência em inglês. É um ponto muito importante isso. Então, assim, pensa se você só sabe palavras jogadas ou se você sabe como que essas palavras são formadas dentro de uma frase. Por que que isso acontece? O nosso cérebro, naturalmente, ele não fica guardando informações que não têm sentido, que não têm nexo. Para o nosso cérebro guardar para sempre, de vez, as informações, elas têm que estar em um conjunto de pensamentos ligados a vários aspectos. Essas palavras só vão fazer sentido, e o inglês só vai fazer sentido em um contexto real, entendeu? Como que você pode ir corrigindo isso? Realmente fazendo o oposto disso. Ao invés de palavras soltas, você aprendeu uma palavra, coloque essa palavra dentro de uma frase. Construa uma frase com essa palavra. Incorpore o inglês dentro do seu dia a dia. Vamos supor, você está dirigindo lá para o trabalho e aí você vê alguém atravessando a rua, pensa como é isso em inglês. Ela está atravessando a rua. Isso parece bobinho, só que várias vezes você fazendo isso, as palavras começam a fazer sentido. Crianças conseguem falar inglês e aprender coisas sem ter que racionalizar, sabe? Falar assim, tá, o que é esse do na frase? Se você falar várias vezes para uma criança, do you like candies, por exemplo, ela não vai ficar pensando o que esse do está fazendo aí. Vai fazer sentido para ela. Agora, chegou ali na adolescência, que o sistema cognitivo já vai mudando, e para nós adultos, você vai parar e pensar assim, o que é esse do aí? O que esse trem, o que esse negócio está fazendo aí?
Entendeu? Então você tem que entender a estrutura inteira para poder fazer sentido para você, seu sistema cognitivo poder absorver tudo isso e ir ficando cada vez mais natural, até uma hora que você nem vai lembrar que o do faz parte do simple present e é um auxiliar que é preciso colocar na frase para fazer perguntas. É assim que funciona. Então use o inglês em contextos sempre, sempre. Ai, o próximo ponto eu vou mexer numa ferida que eu não queria, mas vamos lá, é importante. Eu respeito todo tipo de opinião, cada professor tem o seu método, cada professor ensina do jeito que acha melhor, cada escola de inglês ensina do jeito que acha melhor. Então aqui, não é uma crítica a nada, nem a ninguém, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista e eu concordo em discordar. O que é isso? Quem não concorda com o meu ponto de vista, tá tudo bem, tá bom? Não tem problema nenhum, até porque o mundo é feito de opiniões diferentes. Eu vejo muitos métodos de ensino que não dão certo. O mesmo método de ensino para todo mundo. Eu sei que muitas vezes numa escola não tem como adequar a aula como eu faço aqui, né? Então eu adequo a aula a cada aluno, pela necessidade do aluno, pela dificuldade do aluno, pela facilidade do aluno. Então eu tenho resultados aqui excelentes porque eu consigo fazer isso. Então eu tenho essa liberdade aqui no meu escritório. Tá? Mas eu vejo muitos métodos de ensino que ou usam muita modernidade ou ficam muito lá atrás. O que eu acho interessante? O que eu faço aqui? Eu misturo métodos tradicionais que dão certo, porque existem métodos que são antigos, que dão certo, é resultado real. Mas eu misturo esses métodos com a modernidade, com a tecnologia. Como eu falei anteriormente, eu coloco trechos de filme, trechos de música, trechos de série. Eu tenho um site sobre inglês, muito além do inglês, que se você entrar lá, você vai ver coisas diferentes, habilidades diferentes. Então, eu faço questão de misturar o tradicional que dá certo junto com métodos modernos, porque o mundo muda, nós temos que acompanhar o mundo e tem muita modernidade que dá certo, mas nós não podemos abandonar métodos que dão certo. Quer ver uma coisa que dá muito certo, que quase ninguém mais faz hoje em dia? O escrever à mão. Eu falo muito para os meus alunos aqui, olha, quando vocês forem fazer lição, quando vocês forem fazer atividades lá em casa, tentem não fazer no computador, escrevam, porque quando você está no computador, você está digitando e olhando para a tela, não é? Então a atenção, ela não está focada, a atenção está meio a meio. Quando nós escrevemos mais devagar do que quando nós digitamos, e a nossa atenção está ali. Entende a importância que isso tem para a aprendizagem? É um método antigo, mas é um método que dá certo. Outra coisa que eu vejo uma falha muito grande, muitos métodos modernos não usam mais a base do inglês, não ensinam mais os tempos verbais, voltam àquela história de conexão que eu falei. Então fica lá tudo jogadão e o aluno não sabe o que é o quê, e aí? Professores que não são bem preparados, então professores que não sabem o que fazer com alunos que têm dificuldade. Ser professor é estudar para o resto da vida. Ser professor é tentar entender a mente humana. Psicanálise faz parte da minha vida há muito tempo, não só para entender a mente humana, porque eu amo a mente humana, eu acho assim, é um mistério, ao mesmo tempo que apavora, né? Mas é um mistério maravilhoso a nossa mente. E aí eu junto as teorias de psicanálise
com a educação. Então é aí que eu vejo onde estão os bloqueios emocionais. Se o aluno meu, o problema é técnico ou é emocional? O que eu tenho que trabalhar nesse aluno? Né? E aqui no Brasil, infelizmente, lá vou eu mexendo na ferida de novo. Aqui no Brasil, infelizmente, quase qualquer um pode dar aula. Então, não é porque a pessoa fala inglês que ela pode dar aula. Se fosse assim, você fala português, não fala? Você pode dar aula de língua portuguesa? Então é a mesma coisa. Não é porque uma pessoa fala inglês que ela pode dar aula de inglês. Há muito mais envolvido por detrás de falar inglês para você poder dar aula de inglês. Então tem muito professor que não é professor dando aula. E eu não estou falando aqui só de faculdade. Temos, por exemplo, cursos da Cambridge maravilhosos que formam professores, formam pessoas que falam inglês para dar aula. Nós temos várias outras entidades internacionais que conseguem fazer isso, e você pode fazer online hoje, então não tem muita desculpa. Para você dar aula, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender o processo. Porque assim, um professor lida com pessoas, lida com aprendizagem, é uma coisa muito importante e é uma coisa de muita responsabilidade. Será que o método que você está estudando e o professor que você está tendo aula, ele tem a preparação necessária para isso? Em inglês você precisa trabalhar todas as habilidades, então a habilidade de falar, a habilidade de ouvir, a habilidade de ler, a habilidade de escrever, e aí dentro dessas habilidades também tem vários outros aspectos. Então o método que você está inserido hoje trabalha tudo isso? Antes de você ter aula com algum professor, pergunte qual é a formação do professor. Você vai em um médico que não é médico? Então, ter aula com uma pessoa que não é um professor não é legal. Não estou falando só de faculdade, eu estou falando de várias outras instituições que formam professores de inglês. Gente, essa aula 2 eu tô pisando em coisa complicada aqui. Vamos para mais um ponto que muita gente discorda, muito professor discorda. Eu já vi professor brigando a respeito disso. Sempre é o que eu falo, nós temos que ter coragem o suficiente para defender aquilo que a gente acredita. Tem uma linha no inglês que surgiu de um tempo para cá, que você só vai se tornar fluente em inglês se você pensar em inglês. E que você não pode pensar em português para falar inglês. Você tem que pensar em inglês direto. Meu Deus do céu. Bom, qual que é a minha opinião? Pessoa que estuda inglês há 42 anos. Eu acredito que você só vai pensar em inglês depois de muito tempo estudando inglês. Qual que é a nossa língua mãe? Língua portuguesa, certo? Então, como que se dá a fluência em inglês para adolescentes e adultos? Eu não dou aula para criança. Eu sei como o processo acontece, mas a minha especialidade não é criança. A minha metodologia não é para criança. A minha metodologia é para adolescentes e para adultos. A nossa língua mãe é a língua portuguesa. Isso quer dizer que, naturalmente, nós pensamos em português. Como que uma pessoa fica fluente em inglês? Você vai começar a formular frases em português e aí mentalmente você vai começar a traduzir para inglês. Ah, mas como é que fica fluente então, Eldrin? A rapidez que isso acontece. Com o tempo e com o estudo, esse processo fica tão rápido que você fica fluente. E a partir desse momento, a gente pode falar que você começa a pensar em inglês, porque é muito rápido, entendeu? Você pensou, saiu. Mas isso leva tempo, leva estudo, leva um processo. Eu quero a morte quando eu vejo certas propagandas assim,
Ah, fique fluente em inglês em 3 meses. Misericórdia, pelo amor de Deus, gente, tá? Não é assim que acontece. E o pior de tudo é que muitas pessoas, quando eu falo isso, ficam bravas comigo, porque a gente não quer ouvir que leva tempo. No mundo que nós temos hoje, a gente quer ouvir o quê? Não, vou começar agora, daqui 3 meses eu tenho resultado. Tem resultado daqui 3 meses, óbvio, você saiu do zero, mas ficar fluente em 3 meses é para raríssimas pessoas, é para pouquíssimos casos, não é a regra, essa é a exceção. Então a gente não pode mentir para as pessoas, a gente não pode enganar as pessoas. Quanto tempo para eu falar inglês? Cada um é cada um, mas é um processo, leva tempo. E aí é o que eu sempre falo, por isso é que a aula de inglês tem que ser uma aula gostosa, em que o aluno goste de estar lá, em que o único desconforto que o aluno tem que ter é ter que sair da casa dele e ir para a aula. Mas chegou lá, o aluno nem vê a aula passar. Aí está a importância de uma aula muito bem preparada. Então, assim, pelo amor de Deus, nós não pensamos em inglês. O processo se dá em português e aí, com o tempo, isso se torna tão rápido que o teu pensamento vai para inglês. Quem quiser saber um pouquinho mais, se talvez tiver professores aqui, iniciantes, assistindo essa aula, dá uma olhadinha em Vygotsky. Vygotsky, ele não estudou especificamente a aquisição da segunda língua, mas a aquisição da linguagem. Então, você consegue ter ali, pelos estudos de Vygotsky, pelos livros de Vygotsky, como que acontece a aquisição da linguagem. Então, você vai começar a ter uma ideia boa de como tudo isso acontece. Vamos para um resumo da nossa aula aqui? Primeira coisa que eu falei, exposição ao inglês é essencial. Mergulhe no mundo do inglês. Inclua o inglês na sua vida, pouco a pouco. Poucas coisas fazem diferença. Mude o seu celular, a linguagem lá do seu celular para inglês. A hora que você está lá na hora do almoço, do trabalho, assista um videozinho curto em inglês, ou então assista um trechinho de série em inglês, uma série que você já assistiu, volta, assiste um pouquinho em inglês, escute música em inglês, faça exercício físico ouvindo música em inglês. Eu faço isso até hoje, gente. Eu ouço muita coisa sobre psicanálise em inglês, porque daí eu estou treinando tanto inglês quanto psicanálise. Ó, a dica, tá vendo? Outra coisa que nós falamos aqui, decorar palavras sem contexto não vai resolver na aprendizagem do inglês. O método de ensino que você está aprendendo inglês é fundamental. O método e o professor. Pouquíssimas pessoas aprendem inglês sozinhos, pouquíssimas pessoas têm habilidade de aprender inglês sozinho, até porque nós precisamos de alguém para falar inglês. Então não vamos fazer da exceção a regra. A regra é que você precisa de um método claro, um método bom, um método dirigido para você e um professor que sabe trabalhar as suas habilidades e principalmente as suas dificuldades, porque são nas suas dificuldades é que o professor tem que trabalhar mais. Se você sentir que você precisa de alguma coisa, fala com o teu professor, eu estou achando que eu preciso de mais exercícios disso. Eu faço isso o tempo inteiro com os meus alunos aqui. Os meus alunos têm uma liberdade gigante comigo de falar, Eldrin, eu gostaria disso. Eldrin, preciso de mais isso. Então, fale, converse com o seu professor. E você não precisa pensar em inglês para ser fluente. Isso vai acontecer com treino, com estudo e com o tempo. Bom, o que nós vamos conversar na nossa terceira aula? Qual é essa base que eu tanto falo necessária para que você consiga ter uma base sólida e você consiga progredir rumo à fluência, ao inglês business, ao certificado internacional, seja lá qual é o seu propósito. E quais são as habilidades que
têm que ser trabalhadas para você chegar ao seu propósito em inglês. Te vejo lá!